Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus que pague vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Meu irmão, peço a você que dê um joinha para mim aí, né? Para me ajudar, para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Dá essa força para mim aí, tá bom? E você que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Porque lá você não pode perguntar nada, né? Você está cheio de dúvida, mas não pode perguntar. Fala comigo. Faça essas perguntas para mim, tá bom? Eu respondo para você com todo prazer. Se eu não souber responder na hora, eu vou fazer uma pesquisa, vou te responder depois. E você, meu irmão, que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, também pode dar uma ligadinha para mim aqui para a gente bater um papo. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? E você que passou por uma situação desagradável numa seita, né? Seja ela qual for, e você acha que o que aconteceu com você pode servir de exemplo para evitar que outras pessoas caiam na enrascada, né? De fazer parte de uma seita. Bom, mas talvez você não tenha um canal no YouTube, você acha difícil fazer isso, né? Você não leva jeito, você é um pouco tímido. É só você mandar a sua história para mim, que eu conto a sua história. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história e com certeza a sua história vai ajudar muitas pessoas. O meu telefone é 99151 5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová são as únicas pessoas que vão se salvar? Mas você pode me perguntar, por que eu estou fazendo essa pergunta? Bom, é porque os dirigentes das testemunhas de Jeová, o chamado de corpo governante, afirmam que só quem estiver dentro dessa organização, né? Só quem estiver dentro dessa organização é que será salvo. A menos que você esteja dentro dessa organização, em contato com essa organização, não haverá salvação. Só para quem estiver nessa organização. Bom, eles até fazem uma comparação da organização deles com a Arca de Noé, né? Segundo eles, assim como foi nos dias de Noé, somente quem estava dentro da arca, né, sobreviveu ali ao dilúvio, né? Assim também será o fim dos tempos. Somente quem estiver dentro da arca simbólica, que segundo eles é a organização das testemunhas de Jeová, né? Somente quem estiver dentro dessa arca simbólica é que irá sobreviver ao que eles chamam de Armagedon, que é o fim dos tempos. Essa afirmação do corpo governante, essa afirmação que eles fazem, né, de que a organização deles é a Arca da Salvação, essa afirmação que eles fazem, essa afirmação não tem apoio nem de Jesus e nem dos apóstolos. Preste muita atenção para vocês verem. Olha, existem muitas organizações religiosas no mundo e todas dizem a mesma coisa. Todas afirmam ser a arca de salvação. Todas afirmam que se não for através delas, ninguém vai se salvar. Então, veja que a gente pode notar que isso aí trata-se de uma coisa sem fundamento, né? Todas se colocam como sendo a única forma em que a pessoa pode se salvar e, consequentemente, aproximar de Deus. Agora, ao contrário do que eles dizem, né? Ao contrário do que eles dizem, Jesus
não aprovou nenhuma organização religiosa. Não. Jesus não aprovou nenhuma organização religiosa. Ao contrário, Jesus combateu as organizações religiosas. Nos dias de Jesus, havia uma organização religiosa bem parecida com a organização das Testemunhas de Jeová. Mas tinha uma semelhança muito grande com a organização das Testemunhas de Jeová, que eram os fariseus. Eles eram exclusivistas, assim como as Testemunhas de Jeová, que se acha que são os donos da verdade. Né? Os seus líderes religiosos gostam de aparecer, gostam de se achar importante, né? Assim como o corpo governante faz, né? O corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles gostam de colocar fardos, eles gostavam, né, de colocar fardos pesados nas costas dos outros, para os outros carregar, assim como o corpo governante das Testemunhas de Jeová faz. E gostavam também de ser exaltados, de se sentir o máximo, assim como o corpo governante faz, né? E os líderes dessa seita é bem semelhante aos líderes religiosos das Testemunhas de Jeová. Porque eles eram bonitos por fora e por dentro cheirava mal. Assim também são os líderes das Testemunhas de Jeová, o chamado corpo governante. Você olha assim, ó, bonito por fora, limpinho, mas por dentro é organizaçãozinha que fede, organização podre. A organização das Testemunhas de Jeová é igual uma sepultura, aquela sepultura de mármore, toda cheia de coroa de flores ao redor. Você olha aquilo ali, tá a coisa mais linda, mas quando você tira a tampa, ó, um mau cheiro, exala um mau cheiro de corpo podre. Assim era os fariseus, como Jesus disse, né, que eles pareciam um sepulcro caiado, e assim é a organização das Testemunhas de Jeová. Veja que Jesus chamou os fariseus, né, de raça de víbora, cobra venenosa, né? Jesus chamou de serpentes venenosas, raça de víbora. Essa organização que Jesus condenou com tanta veemência, né? Que Jesus condenou com tanta veemência, tem tudo a ver com a organização das Testemunhas de Jeová. Enquanto essa organização se gaba de ser a arca de salvação, Jesus e os apóstolos disseram outra coisa. Jesus e os apóstolos não disse que havia uma segunda arca. Não. E não falou de nenhuma organização religiosa, né, na qual as pessoas deveriam ingressar nela para ser salvo. Ao contrário, eles deixaram claro, tanto Jesus como os apóstolos, deixaram claro que a salvação só pertence a Jesus. A salvação não pertence a organização religiosa nenhuma. Preste atenção no que o apóstolo Pedro falou no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Preste atenção no que o apóstolo Pedro falou. Atos 4, 12. O apóstolo Pedro disse assim: pois não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvo. Pedro falava aqui de Jesus, que não há salvação em nenhum outro que não seja o nosso glorioso Mestre, Jesus Cristo. Pedro não falou de nenhuma organização. Agora,
vamos ver também o que o apóstolo Paulo, né? Aqui mostra que certa ocasião, né? Um carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo, né? Paulo e Silas. Perguntou para eles o que ele tinha que fazer para ser salvo. Isso está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. O carcereiro perguntou para Paulo e Silas o que ele tinha que fazer para ser salvo. Será que Paulo e Silas falaram, olha, vocês têm que fazer parte de uma organização? Não. Paulo só respondeu para ele assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e todos da sua casa. Veja, meus irmãos, veja que Paulo não disse nada sobre organização, sobre arca. Não. Paulo simplesmente diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Agora também, o mesmo Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, né? Ele, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, é um texto que a maioria das pessoas conhece ele, né? Jesus disse assim, olha, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então mostrou, meus irmãos, Jesus mostrou com esse texto aqui, que não existe organização nenhuma, não. Nós temos que nos aproximar de Deus através de Jesus. Em nome de Jesus é que nós aproximamos de Deus. Não é em nome de organização, não é em nome do corpo governante, não é em nome de Joseph Smith, não é em nome de Ellen White, não. É em nome de Jesus. É porque, sabe por quê? É porque foi Jesus que derramou, foi Jesus que teve o seu sangue derramado na cruz para nos salvar. Não foi corpo governante, não foi Joseph Smith, não foi Ellen White, não foi Buda, não foi Jim Jones, não. Foi Jesus. O sangue que foi derramado na cruz para nos salvar foi o sangue de Jesus. Então, meus irmãos, não tem essa de organização, não. Sem essa de organização, Jesus não recomendou organização nenhuma. Então, esse negócio de dizer, né, que a organização das testemunhas de Jeová a arca atualmente, representa a arca de salvação atualmente, isso aí é conversa fiada purinha. Isso aí são os modos operantes das seitas. As seitas fazem isso para enganar as pessoas. Eles usam esses golpes baixos para enganar as pessoas. Eles usam dizer que eles são a única forma de salvação. Usa o medo de um Armagedon para enganar as pessoas, para manter as pessoas presas ali na seita. Usa um paraíso que nunca vai acontecer para manter as pessoas presas ali. Quando não é para intimidar as pessoas, é prometendo algo que eles nunca vão entregar. Isso aí chama estelionato religioso. Então veja, meus irmãos, não acredite nesse negócio de arca, não. Esse negócio de arca da salvação, isso aí não, isso aí já está... A gente já está cansado de saber que isso aí é mentira. As testemunhas de Jeová vêm usando essas artimanhas há mais de 100 anos que eles vêm usando essa artimanha. E isso nunca acontece. É previsões, né? Previsões para um fim em 1914, previsões para um fim em 1918, previsões para um fim em 1925, 1975, uma geração de 1914 que não passaria e que não existe nem osso mais dessa geração, né?
Agora veio com uma geração sobreposta. Então é isso aí, meus irmãos. As seitas, elas usam golpes baixos para crescer, para crescer. Então veja, não acredite nisso não, tá? Quando eles vierem com essa história de que a organização das testemunhas de Jeová é a arca, não vai nessa não, porque não existe arca nenhuma. Nossa salvação é Jesus Cristo, nosso Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores.